O projeto de lei que regulamenta o mercado de carbono no Brasil foi aprovado por unanimidade pela Comissão de Meio Ambiente do Senado e deve seguir diretamente para análise da Câmara dos Deputados. Acompanhe na reportagem de Helder Ferrari. O mercado de crédito de carbono é um sistema usado para compensar a emissão de gases de efeito estufa. A ideia é beneficiar empresas que poluem pouco e cobrar daqueles que liberam mais poluentes na atmosfera. O projeto, aprovado no Senado e que será analisado pelos deputados, cria o Sistema Brasileiro do Comércio de Emissões e regula as empresas que emitem acima de 10 mil toneladas de gás carbônico por ano, e ele divide opiniões. Os parlamentares retiraram do PL as atividades agrícolas primárias da regulamentação. Com isso, empresas que atuam no plantio e na pecuária ficaram de fora da regulamentação. Para Tatiana Oliveira, assessora política do Instituto de Estudos Socioeconômicos e que integra o grupo Carta de Belém, é muito ruim a decisão de tirar o agronegócio do texto. O agronegócio, que é um dos mais poluidores, não entrará nesse projeto de lei. Então, o projeto de lei é importante no sentido de regular os níveis de emissões da indústria, mas concretamente ele terá um impacto reduzido. O pesquisador do Instituto Talanoa, Shigeo Watanabe Jr., tem uma outra posição sobre o assunto. Se eu tenho uma fazenda de criação de gado, por exemplo, que tem uma emissão grande, se eu tiver milhares de cabeças de gado, a emissão da minha fazenda é grande. Eu vou começar a pagar pelos créditos de carbono lá, vai aumentar o custo, eu vou repassar esse custo para a carne, mas eu não vou ter como trocar a vaca. Eu brinquei numa das redes, não inventaram uma vaca elétrica para eu poder trocar a vaca por outra. Este mercado de carbono que está desenhado nesse projeto de lei, no meu entender, não é um instrumento adequado para fazer isso. O que não quer dizer que é para passar a mão na cabeça do agro e dizer, não, vocês são legais, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Não, não podem. A proposta que passou na comissão do Senado cria dois mercados de carbono, o regulado pelo governo e o voluntário, em que as empresas têm autonomia para cortar emissões comprando créditos de carbono. Qual é o problema disso? O problema disso é que esse acoplamento está possibilitando o que a gente chama de offset. É uma compensação em que você pega créditos de carbono extraídos do setor florestal, por exemplo, terras indígenas, né? De assentamentos rurais, e transfere esses créditos para a indústria mais poluidora. O objetivo é realmente fazer a transição para uma economia de baixo carbono. É uma pena abrir a porta demais para esses créditos do mercado voluntário. Outra crítica ao projeto é a falta de participação social dos movimentos do campo, das florestas, das águas, dos povos indígenas e das comunidades tradicionais. Quem participou dessa discussão? Participaram dessa discussão empresas, associações empresariais, bancos, startups financeiras. Então, esse foi o setor mais representado, digamos assim, esses setores foram os mais representados no processo de discussão desse PL. Ainda sobre essa regulamentação do mercado de carbono no Brasil, o Grupo Carta de Belém desenvolveu o Parecer dos Povos sobre o tema. Você pode conhecer essa proposta no site cartadebelém.org.br.